Pois é, essa semana as redes sociais, principalmente o X, é claro, ferveram com o rompimento mais que público e deselegante entre Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma baixaria em várias camadas, vamos chamar assim. Coisa de dar vergonha até esquerdista, tá? Era esperado? Não tão rápido e não de maneira tão barraqueira. Mas o fato de não ser esperado não quer dizer que, parando para pensar melhor, longe do fogo ainda tocado pelas duas partes, a coisa não tem algum sentido. O que a gente viu nesse período, já estamos vendo também em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Talvez até há mais tempo, porque a essa altura a gente está mais longe da eleição que os americanos, tá? E isso tem a ver com esse período pós-eleitoral onde as coisas começam a sedimentar. Mas também já se viu em outras partes do mundo, como por exemplo no Reino Unido e mesmo na Holanda. Vamos então contar um pouco dessa história, dar algum pitaco não solicitado e tentar mostrar que, por incrível que pareça, no final, a coisa não devia ser tão surpreendente assim, tá bom? Então vamos lá, em 3, 2, 1... Muito bem, não tem um mês ainda que fizemos um episódio chamado Desculpe, não confiamos em Elon Musk. E deixamos bem claro, isso não quer dizer detestar, isso não quer dizer que tem uma bronca enorme ou querer ver o cara pelas costas, mas simplesmente que a gente não confia. Nem tudo é 800. Para nós, pela sua participação, né, no caso Elon Musk, e na condução do X, o Elon Musk tem sido um cara muito mais não surpresa do que uma surpresa. Quando ele disse na época da compra do X que era um absolutista na liberdade de expressão, a gente ficou animado, não vou negar. Não cumprindo a palavra, né? Pois é, mostrou ser mais do mesmo, apenas aí variando em tonalidades do discurso geral, não apresentando então novas cores. É tudo pardo. Existe uma história mal contada no começo da administração Trump, que eu ainda nós todos vamos ver um dia o fim dela contada, que é, para quem esqueceu, o Doge, né, o departamento, que passou a ser a criatura do Musk, era na verdade um filho de dois pais, o Musk e o Vivek Ramaswamy. Lembram dele? Pois é, sumiu, né? Ainda antes da posse de Trump, o Ramaswamy, que eu também não morro de amores, ele foi sendo emparedado. E depois de alguns dias de sumiço, ele já estava tratando do seu futuro político em Ohio, onde ele quer ser governador. Não teve adeus, não teve banda, fanfarra, não teve despedida, lágrima, não teve nada. De repente estava lá o Ramaswamy cuidando da política dele fora de Washington. Eu acho estranho alguém abrir mão de uma posição de destaque na administração federal, ainda mais com uma vitrine iluminada como o Trump. Trump no comando, ele sempre gera luz para quem está em volta, para começar a abrir vamos dizer assim, uma picada num caminho futuro político muito mais relevante do que Ramaswamy já era. Isso seria fundamental. Mas, vá lá. A sensação que eu tive na época, e eu ainda posso estar errado, é que o Doge era pequeno demais para os dois egos gigantescos dos dois, Elon Musk e Ramaswamy. E foi muito mais lógico descartar o Vivek. O Musk foi sim fundamental na campanha do Trump, mas não pelo motivo que muitos falam. Para algumas pessoas foi graças ao X que o Trump ganhou. E é verdade em parte. Os influencers MAGA tiveram uma liberdade de comunicar, de aumentar o eco nas suas plataformas, como há muito tempo não se via. E isso em termos digitais obviamente é fundamental. Mas não dá para dizer que o Trump deve um favor a Elon Musk por isso, porque a promessa dele, Elon, para derrubar a censura no Twitter jamais foi fundamentada em um raciocínio político partidário, algo como assim, vou deixar os republicanos mais espaço para falar, tal. Não era isso, vou deixar os conservadores falarem mais porque eu quero o Trump na presidência. Não era. O Musk dizia que ele abriria o Twitter, por quê? Porque ele era um absolutista na liberdade de expressão. Portanto, sob essa ótica, sim, o Trump se beneficiou de um projeto pessoal
do Elon. Mas nesse sentido, então, não deve nada para ele. Por outro lado, o Musk entrou no bonde do Trump aí da campanha dele quando a coisa já estava rolando. Ele participou de comícios, contribuiu de maneira não muito elegante com checões em eventos republicanos, e isso aí sim puxou votos para Trump e para os republicanos em geral por meio de campanhas de registro, né? Nesse ponto, o Musk então realmente ajudou na questão política partidária diretamente. São dois cenários completamente diferentes. O Trump teria ganhado em todos os swing states sem o Musk? Não sei, honestamente eu não sei dizer, é muito difícil. Mas se ganhasse, certamente seria muito mais apertado. Assim, então, como nós levantamos a sobrancelha para essas histórias de que o Ramaswamy, que era uma estrela, de repente passou para eclipse, a gente também não acredita em histórias do tipo amigos para sempre, BFF, se tornam inimigos mortais em questão de dias. Aí, gente, das duas, uma. Ou nunca foram amigos para sempre, ou alguma coisa importante aí no meio aconteceu. O Musk dá a entender que ele está irritado com a famosa lei aí, a BBB, né, do Trump, que o Trump defende com unhas e dentes e fala que é a lei mais importante que já foi apresentada para o Congresso nos Estados Unidos, etc. e tal. E o Musk se irrita dizendo que a lei, o projeto não é absolutamente insuficiente. Então, num certo sentido, ambos estão certos aqui também. Há que se analisar o lado do Trump, que é político, que vai tentar negociar com o partido que tem apenas, tá? Ele só tem os republicanos, e os republicanos não são lá grande coisa, tá? É a mesma coisa que o PL aqui. Se é pouco, é pouco. Então você negocia com o que você tem. E a gente também não pode esquecer do estilo Trump, que para ele é tudo grandioso, qualquer vitória é sempre uma vitória incrível, uma coisa épica, tá? O Trump vende a imagem de quem não perde nunca. Ele não pode ter alguém do lado dele falando que isso não é bom. Se a gente for considerar que a defesa do Trump para essa legislação era o que tinha para o momento, do outro lado, ainda que realmente seja meio michureba, o Elon Musk bateu de frente e desgostou profundamente, de fato. E aí a gente tem uma questão de estilos semelhantes também. Os dois são muito do tipo tudo ou nada. Foi a partir desse momento que o Musk teria perdido o brilho com a administração Trump, segundo as notícias. Mas eu acho que vale a pena lembrar que o Musk não é exatamente uma pessoa fácil. Às vezes se tem a impressão de que ele esquece, sei lá, de tomar algum remedinho, inclusive, e sai tendo reações exacerbadas em assuntos delicados. Como foi o caso lá, não sei se vocês lembram, da participação rápida que ele andou tendo em palpites sobre política europeia, que pareceu bacana de fora, desde que você não faça parte de uma administração federal, o que ele oficiosamente fazia naquele momento, estando no Doge. Então você quando fala de dentro de uma administração, de certa forma você está ecoando a administração, né? Não pode. Ou a linha. Então, ao assumir uma política, não, vamos dizer uma posição, pública, você não sai só achando por aí. Todo mundo acha alguma coisa. Musk, quando acha, o achismo dele tem mais peso. E o Musk, o problema é que ele achou que o Nigel Farage, por exemplo, no Reino Unido, não era o suficiente para o Reino Unido, porque ele, Farage, não era um defensor público e ferrenho lá do prisioneiro e perseguido político Tommy Robinson. Aqui, de novo, o que se vê é que o Musk não tem exatamente uma percepção muito clara do que é opinião política. Quando vem do homem mais rico do mundo, principalmente, que trabalha na administração de um país, que no caso é o mais poderoso do mundo também. Palavras têm peso, né? Farage, o velho aliado de Trump, há muitos anos, deu uma de louco e deixou essa bagunça passar. Ele não entrou em nenhum tipo de conflito com o Musk, tá? Mas em seguida o Musk fechou o bico e nunca mais falou a respeito. Eu tenho a percepção aqui que mandaram ele calar a boca, tá? Mais tarde o Musk voltou a palpitar sobre política no caso da Alemanha, em que ele apoiava a AfD, e foi a mesma coisa. Não que a administração Trump prefira trabalhistas na Inglaterra ou socialistas na Alemanha, ele sabe que não, mas as coisas não são exatamente assim na política internacional. E aí, gente, se eu sair da bolha, o senhor acha que o sucesso político e o fato dele ser adorado pela base maga subiu um pouco a cabeça dele?
Eu acho sim, porque uma coisa é já ter uma legião de puxa-saco, seja por meio da Tesla, onde ele é dono, e a Tesla tem uma aura meio semelhante à da Apple, de adoração por parte dos consumidores, tudo que é da Tesla é incrível, é sensacional, né? Por outro lado, também ele tem uma outra legião de fãs, muitos deles lá no X, né? Muitos deles por oportunidade. Tem os puxa-saco lá que ganha por monetização. É bom você puxar saco americano do Elon Musk. Mas tem a adoração da base maga. É outra liga, é outra categoria. Convenhamos, parte desse público, o público maga, segue cegamente seus líderes. Ficou ruim? Não tem problema. A gente dá um jeito e fala que foi bom. O que o Trump disser, tá certo. Se o Trump falou que o Elon era um cara espetacular, alguns milhões de americanos do dia para a noite vão começar a falar que ele é espetacular também. E isso é muito forte na consciência de qualquer pessoa. Depende muito da cabeça de cada um ser mais ou menos suscetível a esse tipo de bajulação. E eu não tenho como dizer se ele é mais ou menos. Eu acho que no fundo todo mundo é um pouco. Eu acho que o Elon gostou, tá? Isso foi, de certa forma, evidente. Mas aí que tá. Em algum momento alguma coisa aconteceu. Teoricamente, o afastamento de Trump das práticas aí de redução de déficit público, e aqui a gente é palpite, tá? Mais um palpite sério. Eu não acho que seja muito por aí e me explico. O Trump não chegou na Casa Branca hoje, né? Vamos combinar? Quem quer conhecer o Trump, olha para trás. Tem 4 anos de história dele na Casa Branca para ver ele agindo. E ainda que ele mude um pouco de mandato por outro, por exemplo, nesse ele parece definitivamente mais firme em várias frentes, a gente tem que olhar o passado para ver o que provavelmente espera. Pode-se dizer também que o Trump nunca foi um cara que agiu muito seriamente no sentido de controle fiscal, por exemplo, na sua primeira administração. Não mesmo. E eu não estou nem falando aqui do período de pandemia, tá? Muito antes mesmo. Já ele era um cara meio mão aberta. E muita gente criticou ele, inclusive por produzir significativos cortes de impostos, mas não de despesas no Estado. Não tem milagre. Se você corta imposto, você não corta, você vai ter mais déficit, né? Se você é liberal e pensa em Estado enxutíssimo, deve saber que o Trump não é o seu modelo de gestor. Claro, muito melhor que o Biden, não tem a menor dúvida, mas definitivamente o Trump está longe de ser um governante que pensa em termos de pouca intervenção no Estado. Na mão do Trump, o Estado interfere mais do que se pode imaginar. Basta não ter dormido 4 anos para ver isso a partir de 2017. E o Trump é conservador? Não, o Trump também não é conservador. E o Trump seria nacionalista, populista? Ok, é o melhor onde a gente pode encaixar aí. E ainda assim, com esse perfil meio híbrido, ele conseguiu votos e apoios de liberais, de conservadores e nacionalistas populistas. Bom, e o Musk? Alguém sabe como o Elon Musk pensa politicamente? Eu duvido. Aliás, eu imagino que ele seja apenas simplesmente um cara pragmático e vai direcionar o pensamento dele para aquilo que ele acredita sobre um determinado momento e um determinado tema. Nesse sentido, ele e o Trump têm as suas semelhanças, mas o Musk é um empresário, ele é um mega empresário e ele tem grande interesse no mercado americano e no governo americano também. A empresa dele, a querida dele, que é a Tesla, já abocanhou quase 16 bilhões de dólares em subsídios vindo do governo, do bolso, vamos falar certo, do bolso do contribuinte americano. Metade do valor, por exemplo, que ele pagou o Twitter, veio diretamente dos impostos pagos pela tia do café e do sujeito que sobe imposto para reparar a rede elétrica em dia de nevasca no Wyoming, né? O Musk também já recebeu do governo americano mais de 20 bilhões de dólares em contratos da Starlink e da SpaceX. E tem a receber pelo menos mais uns 45 aí em contratos em execução. Portanto, sim, o Musk ele depende muito do Estado também para ter as suas empresas, vamos dizer assim, saudáveis, né? E aí a coisa pode ter pegado. O Trump alega que Musk está pistola porque os subsídios para carros elétricos agora vai cair.
qualquer empresa que tenha produzido mais de 200 mil carros não deve receber mais subsídio, nem o caso da Tesla. Qualquer coisa nesse sentido. Que o Estado corte gastos, então, para Elon é importante, desde que ele não deixe de beneficiar com esses cortes de subsídios. Não para eles, sim para mim, tá? O Elon diz que o Trump é frouxo no combate ao déficit público. Então, escolha a sua história preferida. É o Elon bravo na frouxice do Trump no combate do déficit público, ou é a história do Trump que diz que ele está, na verdade, pistola porque vai parar de receber dinheiro de contrato americano. E aí, nessa avalanche de novidades, o Musk desandou a falar mal do Trump pela sua rede, no que ele foi seguido pelos seus puxa-sacos remunerados. Postou que o Trump não deixou liberar a lista do Epstein porque ele, Trump, estaria nela. E aí um cheirinho de processo no ar começou a aparecer e algumas horas depois ele deletou o post. Por quê? Pois é. Em outro post de um dos seus puxas, ele respondeu dizendo apenas sim. E esse sim significava que ele achava que Trump deveria sofrer um impeachment. Chamou Trump de traidor e assim foi em diante, tá? O Trump, do seu lado, reforçou que o problema dele era os subsídios que serão cortados, e aí, como sempre, ele pinta com cores mais fortes e diz que eram subsídios para que se comprassem aqueles carros que ninguém quer. A temperatura foi fervendo aí até sexta-feira agora, e do nada o assunto deu uma morrida. E aí nós vamos lá de novo. Assim como eu não acredito que Ramaswamy sumiu do nada, nem que Trump e Musk começaram a brigar do nada, esse silêncio repentino também certamente não veio do nada. Certamente alguma negociação, se não de paz, mas de pelo menos tonalidade acabou acontecendo. E ambos são inteligentes demais para saber que tem muito a perder com essa escalada de acusações. O ponto é que, como eu disse no começo, essa briga não é 100% inesperada. Ela vem permeando aí o crescimento da direita dos últimos anos. Direita em geral. Quanto mais um corpo cresce, mais as rachaduras aparecem. Liberais versus conservadores, liberais versus populistas. Se você achar perfis aí que falaram sobre o tema, vai perceber claramente uma tendência de que perfis de influencers mais liberais ficaram mais a favor de Musk e conservadores e populistas mais a favor de Trump. É um baita sinalizador para as próximas eleições brasileiras. Isso, senhores, prestem por favor atenção. Mas agora fala-se na criação, especificamente o Elon Musk começou a falar da criação de um terceiro partido, Partido da América, se não me engano, que poderia, segundo ele, facilmente aglutinar 80% dos independentes insatisfeitos que ficam aí no meio desse bipartidarismo americano. E eu não sei se esse número faz sentido, inclusive, porque ele, Elon Musk, aspas, comprovou, aspas, tá? A tese dele com uma pesquisa no perfil dele no X, por favor, né? Mas é fato de que existe um espaço político nesse meio que nunca foi totalmente explorado. O problema desse eventual partido, nem cá nem lá, seria a sua definição. Ele seria um partido de centro. E o que é ser centro nos Estados Unidos? Seria um partido feito a partir da divisão da direita? Qual o espaço político Musk acha que poderia ser explorado com essa nova agenda? O Musk iria se juntar com o grupo do Bush? Eu não sei. Muitos já tentaram essas aventuras, mas via de regra os voos são bem curtos, tá? Aliás, vamos ver se o Musk inclusive lança essa ideia e não foi só fogo de palha no momento. Eu acho que sim, tá? Por quê? Porque se o Musk decidir partir realmente para esse caminho, é certo que ele vai ter que contar com lideranças políticas tradicionais americanas para angariar voto, porque eleições não se ganham com posts e sim com votos e com candidatos. Você tem que ter gente que entre com ideias semelhantes às dele ou nesse meio campo aí, que concorra, receba voto e ganhe. E aí eu pergunto, o X gera voto? Gera. Gera o suficiente para o partido do X ser realmente competitivo em 50 estados americanos? Por enquanto, para mim, acho que não mesmo. Mas o fenômeno é esse. Bastou a direita crescer um pouco mais para suas diferentes nomeações começarem a bater cabeça. E isso ia, obviamente, acabar acontecendo.
A minha esperança é que os eleitores americanos façam a parte deles e continuem chutando a bunda dos democratas. Porque no final, os ditos progressistas que escondem discursos dos globalistas ou a esquerda tradicional, esses sim são os verdadeiros adversários. O resto, gente, de verdade, é papo furado para fazer questão de dizer que você pertence a uma determinada caixinha. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Vou pedir para vocês contribuírem pelo nosso Pix. Pode ser 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou dando uma passada na nossa loja. lojasaindodabolha.com.br lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Muita paz, muita sabedoria, muita saúde. O SDB Flash acabou por aqui. Fique em paz. Saindo da bolha.